O primeiro vídeo que eu assisti hoje pela manhã foi um hangout, um bate-papo à distância entre um pastor muito conhecido aí pela galera que fala a respeito, um cara engraçadão que fala a respeito de sexualidade, vida, marido e mulher, né? E uma cantora gospel. Cada qual estava nas dependências da sua mansão. Ele numa peça extremamente opulenta, chique pra caramba, e ela dentro de um anfiteatro, de um auditório na sua própria casa. Cada um falando, né, de dentro do seu próprio espaço, de dentro da sua própria casa. E entre os assuntos que ali eles conversavam, entre outras coisas, eles falavam a respeito da experiência dos evangélicos na quarentena, né? E ali eles falavam com muita propriedade de um público que eles conhecem muito bem, né? Que a grande parte da massa evangélica estaria debaixo do brasilite quente, das meia-águas, que tem ali um banheiro, um quarto, uma cozinha, uma sala, ou grande parte delas apenas uma lona para 10, 15, 20 pessoas, e reconhecendo que é praticamente impossível você fazer isolamento, reconhecendo que é praticamente impossível você se distanciar socialmente vivendo nessas condições. E o mais curioso, pessoal, que eles falavam ali como quem falava a respeito do seu público consumidor de um produto que se chama mercado gospel, né? Percebendo a queda violenta, né? A queda econômica violenta nesse meio, eles buscavam ali na sua conversa subjetiva alternativas para fomentar essas pessoas a continuarem suas doações. Isso é incrível, pessoal, porque fica muito claro quando você vê essas pessoas conversando entre si que eles têm plena clareza que são pessoas desassistidas, que a grande massa evangélica, e eu sou evangélico, é desassistida pelo Estado, é desassistida pela sociedade, é desassistida pela comunidade, é desassistida pela própria igreja e é desassistida pela família, né? E enquanto as coisas vão bem, as pessoas não pensam em dividir as suas fortunas, né? E eu fico imaginando, né, que nesse momento de quarentena, grande parte dessa população evangélica começa a se dar conta de determinadas coisas. Opa, peraí, eu estou aqui debaixo da minha meia água e as lideranças estão lá, nos seus anfiteatros, nas suas piscinas, nas suas ilhas particulares, transitando. Ah, mas foi Deus que deu. Ah, mas foram... Não importa, né? Transitando nos seus helicópteros particulares. Curioso, né? Muito bem isolados nos seus apartamentos, com banheiro de hidromassagem, jacuzzi, piscina. E a grande parte da população que mantém esse sistema funcionando está debaixo da meia-água, quente ali, né? E as pessoas começam a perceber que, ora, vender esperança é um grande negócio. Vender esperança é um grande negócio. Se você está desempregado, se você está em sofrimento, se você tem alguma dificuldade na tua vida que seja praticamente insuperável e que se torne insuportável, a gente faz qualquer negócio para superar essa situação. Mas muitas pessoas, por mais simples que sejam, dentro das suas casas, têm começado a perceber e a refletir e a entender algumas coisas assim. Puxa vida, religião e violência têm uma similaridade muito grande, né? Pelo menos esse sistema religioso, como ele se apresenta aí, né? Vamos dar um exemplo? Pense numa mulher que sofre na sua comunidade aí. Uma mulher que foi estuprada por alguma razão. A primeira coisa que ela ouve, inclusive das autoridades que deveriam protegê-la, e por isso muitas delas nem sequer procuram as delegacias, é o seguinte: mas o que é que você estava fazendo 10 horas da noite, caminhando pelas ruas? Mas por que, afinal de contas, você estava vestindo saias? Ou seja, as nossas autoridades, a nossa política pública, ela tem um costume e uma forma de ser e de agir que sempre culpabiliza a vítima.
E a grande massa da população evangélica, ou parte dela pelo menos, tem começado a abrir seus olhos e perceber, puxa vida, mas me parece que é muito parecido com aquilo que eu ouço na igreja, me parece que é muito parecido com aquilo que eu vejo no meu dia a dia. Então quer dizer que se a bênção não chegou é porque eu não tive fé? Então quer dizer que se a bênção não chegou é porque eu estou em pecado? Porque eu ainda não me corrigi totalmente? E parte dessa massa evangélica tem se libertado dessas correntes mentirosas, que sempre dizem que a culpa é da pessoa, que sempre e eternamente culpabilizam a própria vítima pela sua própria situação de sofrimento. E aí as pessoas têm buscado alternativas, alternativas um pouco mais interessantes, que pelo menos busquem dizer a elas o seguinte: olha, você é responsável por você, né? Você pode fazer diferente, você pode se corrigir, você pode agir de uma nova maneira e colher os frutos pelos teus bons procedimentos. Isso é uma coisa interessante, pessoal, porque já vi muitas lideranças desse meio evangélico, por exemplo, que dirigiam sem carteira de motorista. Ou com a carteira de motorista vencida. Já conheci muitas lideranças nesse meio evangélico que omitiam rendas na hora de declarar seu imposto de renda. Ou seja, a pessoa vai, impõe a mão sobre a tua cabeça, quer orar pela tua vida, mas muitas vezes nem a vida dela está correta, né? Então eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam começar a fazer, junto com a sua oração, junto com a sua devoção, é: lave as mãos, coloque a máscara, evite aglomeração, faça as coisas pelo certo, né? Se você está devendo, vá lá e pague, negocie, não compre sem poder pagar. E aí você vai perceber que quando a gente começa a cumprir esses princípios básicos da vida honesta, de fato, Deus tem um espaço grande para abençoar a vida da gente, né? Se alimente direito, faça exercício físico, se for possível, né? Para quem for possível. E aí você começa a perceber que Deus tem vez e tem voz para entrar na tua vida, para entrar na tua história, e que essas lideranças não precisam se apropriar mais da tua vida, se apropriar da tua história, se apropriar do teu dinheiro, né? Bom, gente, mais coisas importantes a gente vai falar na sequência. Mas era só isso, né? Quem dera que nessa quarentena a gente possa ter essa experiência de novo, de fazer uma revisão, pessoal, né? Se eu estou devendo, eu me organizo, eu vou lá e pago. Se eu estou me alimentando de maneira inadequada, eu vou me corrigir, né? Se eu estou agindo mal em relação a alguém, eu vou mudar minha atitude, tá? É isso. Nesse momento em que está todo mundo no mesmo barco, fica difícil alguém vender esperança para alguém. Só que sempre lembre, os grandes, os grandões, estão nas suas mansões, desfrutando de férias. E a gente, população comum, acaba se aglomerando dentro das próprias casas para conseguir sobreviver. Pense nisso.